Salve Maria! Melhor irmos direto ao ponto, porque essa leitura será demorada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, fonte de ciência, iluminai a minha alma e a minha inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciaremos agora, É a continuação da leitura sobre a Igreja, do artigo do Credo. Agora o parágrafo 3º da Igreja docente e da Igreja discente. Há alguma distinção entre os membros que compõem a Igreja? Entre os membros que compõem a Igreja há distinção muito importante, porque há uns que mandam, outros que obedecem, uns que ensinam, outros que são ensinados. Como se chama a parte da Igreja que ensina? A parte da Igreja que ensina chama-se docente ou ensinante. E a parte da Igreja que é ensinada, como se chama? A parte da Igreja que é ensinada chama-se discente. Quem estabeleceu essa distinção na Igreja? Esta distinção na Igreja estabeleceu-a o próprio Jesus Cristo. A Igreja docente e a Igreja discente são, pois, duas igrejas distintas. A Igreja docente e a Igreja discente são duas partes distintas de uma só e mesma Igreja. Como no corpo humano, a cabeça é distinta dos outros membros e, não obstante, forma com eles um só corpo. Um corpo só. De que pessoas se compõe a Igreja docente? A Igreja docente compõe-se de todos os bispos, quer se encontrem dispersos, quer se encontrem reunidos em concílio, unidos à sua cabeça, o Romano Pontífice. E a Igreja discente, de que pessoas é composta? A Igreja discente é composta de todos os fiéis. Quais são as pessoas que têm na Igreja a autoridade de ensinar? Os que têm na Igreja o poder de ensinar são o Papa e os bispos, e, sob a dependência destes, os outros ministros sagrados. Somos obrigados a ouvir a Igreja docente? Sim, sem dúvida, somos todos obrigados a ouvir a Igreja docente, sob pena de condenação eterna, porque Jesus Cristo disse aos pastores da Igreja, na pessoa dos apóstolos: quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos despreza, a mim me despreza. Além da autoridade de ensinar, tem a Igreja mais algum poder? Sim. Além da autoridade de ensinar, a Igreja tem especialmente o poder de administrar as coisas santas, de fazer leis e de exigir a sua observância. Virá do povo o poder que têm os membros da hierarquia eclesiástica? O poder que têm os membros da hierarquia eclesiástica não vem do povo, e seria heresia dizê-lo, vem unicamente de Deus. A quem compete o exercício destes poderes? O exercício destes poderes compete unicamente ao corpo hierárquico, isto é, ao Papa e aos bispos a ele subordinados. Artigo 4º do Papa e dos bispos. Parágrafo 4º do Papa e dos bispos. Quem é o Papa? O Papa, a quem chamamos também Sumo Pontífice,
O Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro na Santa Sé, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da Igreja. Por que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro? O Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e de chefe da Igreja, e porque, por disposição divina, estabeleceu em Roma a sua sede, e aí morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de toda a sua autoridade. Por que o Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo? O Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo porque ele o representa na terra e faz as suas vezes no governo da Igreja. Porque o Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja? O Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja porque a dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça invisível da Igreja. Qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra e dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. Pode errar o Papa ao ensinar a Igreja? O Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Qual é o motivo? Porque o Papa é infalível? O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. Quando o Papa é infalível, o Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes, que deve ser seguida por toda a Igreja. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé e, se obstinasse nesta incredulidade, já não seria católico, mas herege. Para que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade a fim de que todos estejam certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. Quando foi definido que o Papa é infalível, a infalibilidade do Papa foi definida pela Igreja no Concílio do Vaticano I. E se alguém ousasse contradizer esta definição, seria herege e excomungado. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu porventura uma nova verdade de fé? Não. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível,
não estabeleceu uma nova verdade de fé, mas só definiu, para se opor a erros novos, que a infalibilidade do Papa, contida já na Sagrada Escritura e na tradição, é uma verdade revelada por Deus e que, por conseguinte, se deve crer como dogma ou artigo de fé. Como qualquer católico deve proceder para com o Papa, todo e qualquer católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre universal e estar unido a ele de espírito e coração. Depois do Papa, quais são, por instituição divina, as personagens mais venerandas na Igreja? Depois do Papa, por instituição divina, as personagens mais venerandas da Igreja são os bispos. Quem são os bispos? Os bispos são os pastores dos fiéis, estabelecidos pelo Espírito Santo para governar a Igreja de Deus, nas sedes que lhes são confiadas sob a dependência do Romano Pontífice. Que é o bispo na própria diocese? O bispo na própria diocese é o pastor legítimo, o pai, o mestre, o superior de todos os fiéis, eclesiásticos e leigos que pertencem à mesma diocese. Por que o bispo se chama pastor legítimo? Chama-se o bispo pastor legítimo porque a jurisdição, isto é, o poder que tem de governar os fiéis da própria diocese, lhe foi conferido segundo as normas e leis da Igreja. De quem são sucessores o Papa e os bispos? O Papa é sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, e os bispos são sucessores dos apóstolos no que diz respeito ao governo ordinário da Igreja. Deve o fiel estar unido ao próprio bispo? Sim. Todo e qualquer fiel, eclesiástico ou leigo, deve estar unido de espírito e de coração ao próprio bispo, que está em graça e comunhão com a sé apostólica. Como deve proceder o fiel para com o bispo? Todo e qualquer fiel, eclesiástico ou leigo, deve respeitar, amar e honrar o próprio bispo e prestar-lhe obediência em tudo que se refere ao bem das almas e ao governo espiritual da diocese. Quais são os auxiliares do bispo na cura das almas? Os auxiliares do bispo na cura das almas são os sacerdotes e principalmente os párocos. Quem é o pároco? O pároco é um sacerdote delegado para presidir e dirigir, sob a dependência do bispo, uma porção da diocese que se chama paróquia. Que deveres têm os fiéis para com o seu pároco? Os fiéis devem conservar-se unidos ao seu pároco, ouvi-lo com docilidade, professar-lhe respeito e submissão em tudo que interessa ao bem da paróquia. Chegamos ao final da leitura. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Qualquer dúvida, por favor, coloque escrito nos comentários. Se você ainda não está
inscrito no canal, por favor, se inscreva. Salve Maria!